Oi, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu já quero agradecer a você que já está nos acompanhando e quero falar com você que está pela primeira vez no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações com as mensagens que irão edificar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos com ao vivo aqui com Orando com Intensidade, onde nós estamos orando com você e orando por você por aquela causa impossível ao qual você já perdeu a sua fé, já perdeu a sua esperança, e nós queremos unir a nossa fé, clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Meus amados, a palavra que o Senhor ardeu em meu coração está no livro de Hebreus, no capítulo 10, do verso 26 ao 31, onde a palavra do Senhor diz assim: Porque, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Amém, meus queridos? Amém? Meus amados, o que eu quero nesse dia compartilhar com os irmãos, ministrar ao coração dos irmãos, eu quero falar sobre esse pecado renitente. Eu quero falar sobre pessoas que vivem deliberadamente no pecado. Vivem uma vida de pecado. Mesmo depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade. Vivem uma vida no pecado. Uma vida... Sabe aquelas pessoas que elas têm um prazer, um desejo desenfreado em continuar praticando certos atos, pecados que outrora já foi perdoado, já foi purificado pelo sangue de Cristo, mas a pessoa ela tem algo insistente nela, ela não consegue vencer a sua carne. Mesmo depois dela ter recebido o conhecimento da verdade, mesmo depois dela ter recebido a palavra ministrada ao coração dela, e mesmo assim ela vive nesses pecados, sem nenhum temor daquilo que pode acontecer com ela, o juízo que pode vir sobre ela. E aqui, meus queridos, eu quero trazer algo onde o autor de Hebreus, ele está querendo transmitir para nós. E eu quero trazer que isso aqui é tão atual nos nossos dias, meus amados. Tão atual que nós vemos tantas pessoas que se denominam cristãs na prática do pecado e achando que isso não tem problema algum. Que aquilo que ela está fazendo não tem problema algum, aquilo que ela está fazendo não vai prejudicar a salvação dela, que aquilo que ela está fazendo não é pecado, e que quando nós vamos confrontar ela na palavra, ela quer tratar pessoas que estão vivendo de acordo com a palavra, como religiosas, e que aquilo que elas estão fazendo, a mente dela já está cauterizada com aquele pecado, com aquela prática, com aquela vida que ela tem de prática no pecado. E esse pecado renitente, ele é aquele pecado que a pessoa fica repetindo,
É algo que já está de costume, é costumeiro aquele pecado na vida dela. Então, quando nós vamos olhar para uma pessoa que ela já recebeu o conhecimento da verdade e ela ainda vive nessa prática de pecado, aqui a palavra está dizendo que não resta mais sacrifício, porque ela está pecando conscientemente. Outrora aquilo que um dia foi pregado para ela, um dia foi ministrado para ela, onde ela chegou ao conhecimento da verdade, e ela sabe que aquilo ali era um pecado, ao qual Deus abomina isso. Onde Deus rejeita a tais práticas, e ela volta à prática daquele pecado, ao qual o Senhor já purificou ela pelo teu sangue. Já livrou ela, sabe, daquele pecado. Já livrou ela da expectativa, do horrível juízo que tinha contra ela. Mas quando a pessoa ela volta para esses pecados, já não resta mais sacrifício. Quando há um pecado deliberado, desenfreado na vida daquela pessoa. Sabe, meus amados, esses dias eu estava assistindo um jornal e estava falando que o IBGE, ele está querendo colocar uma pesquisa sobre evangélicos não praticantes. Podemos dizer evangélicos não praticantes, e eles falaram que evangélicos não praticantes é aqueles que não têm uma vida cristã, uma vida que condiz com aquilo que eles falam que eles são. Qual que seria as práticas que eles deveriam ter? Uma prática de vida de oração, uma prática de leitura da palavra, uma prática de jejuar, uma prática de você vigiar. E sabe, meus queridos, e normalmente uma pessoa, quando ela volta a esse pecado, é porque faltou vigilância na vida dela. É que ela não deixou de frequentar lugares onde ela deveria abrir mão de frequentar. Fazer coisas ao qual ela deveria ter aberto mão de estar praticando. Amizades que normalmente levavam ela a praticar o pecado, ela não quis renunciar. Ela quis continuar frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas. Quando no momento ela precisava se fortalecer, para que ela não viesse novamente voltar a esse pecado, ao qual ela praticava, ao qual o Senhor a livrou um dia. E a palavra diz algo muito interessante aqui. Se na lei de Moisés, aquele que rejeitava a lei morria sem misericórdia, pela testemunha de 2 ou 3 pessoas. E nós temos que entender quanto maior castigo merecerá aquele que feriu ou calcou os pés do Filho de Deus. E esse ferir e calcar os pés, ele tem uma origem na palavra grega, katapáteo, que tem ali, que tem um significado, uma tradução em tratar com desprezo, rejeitar, insultar. Então quando a palavra diz aqui que maior castigo merecerá aquele que trata com desprezo e rejeita e insulta o Filho de Deus, aquele que um dia morreu por você, aquele que um dia se entregou por amor à sua vida, para te libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então, se na lei de Moisés, aquele que rejeitava a lei, as ordenanças, pela palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era morta sem misericórdia, meu querido. Então nós temos que entender qual juízo maior, castigo maior merecerá a pessoa, sabe, que desrespeitar, que rejeitar o Filho de Deus. Aquele que profanar o sangue da aliança, aquele que desrespeita, aquele que mancha
esse sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, ao qual nos santificou. E para aquele que insulta o Espírito da graça, aquele que afronta, que ofende esse Espírito, sabe, meu querido? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para pessoas que ainda elas não confessaram a sua fé no nosso Senhor Jesus. Eu estou falando de pessoas que já confessaram a sua fé. Aquelas pessoas que, havendo um dia confessado a sua fé no Senhor, decidiram se afastar do corpo de Cristo. Decidiram se afastar da igreja, negando a sua fé que um dia abraçaram. E quantas pessoas que nós vemos que rejeitam, que abandonam, sabe, que pegam por um momento e se afastam do corpo de Cristo. Pessoas que estão desigrejados por aí, onde elas abandonaram, falaram que não precisam estar inseridos no corpo. E aí começam, sabe, o inimigo, ele começa a trabalhar novamente na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que ela foi alimentada, todo o conhecimento da verdade que foi dado a ela, o inimigo começa a deturpar tudo isso. Começa a cauterizar a mente dela pelo pecado e faz com que ela seja seduzida novamente pelo pecado e ela venha consumar esse pecado. Sabe, meu querido, é algo muito sério. É algo muito sério. Nós vemos tantas pessoas desigrejadas, pessoas que se afastaram, pessoas que desistiram da sua fé, só porque às vezes um irmão não olha para o outro dentro da igreja, porque não cumprimenta o outro dentro da igreja, só porque o pastor ministrou uma palavra mais pesada, que houve um confronto com ela. Aí ela abandona, ela sai daquela igreja, ela acha que ela não precisa estar mais inserida no corpo. E aí ela volta para o mundo da onde o Senhor a resgatou um dia. E aí ela começa, sabe, de uma maneira a insultar aquilo que Cristo fez por ela, a rejeitar aquilo que o Senhor Jesus ele fez. E existe algo muito importante que nós temos que entender. Aquele que rejeita o sacrifício de Cristo é como rejeitar a única possibilidade efetiva de salvação eterna. Porquanto não existe nenhum outro sacrifício aceito por Deus. Não tem outra maneira. Quando você rejeita, quando você vai calcar e ferir os pés do Filho de Deus, você está tratando com desprezo aquilo que ele fez. Você está rejeitando a morte dele, o sacrifício que ele fez pela sua vida. Então, maior castigo merecerá essa pessoa que calca, que fere os pés do Filho de Deus, que profana o sangue da aliança, que acha que essa aliança, ela não tem o poder suficiente para te manter limpo. Mas na verdade, meu querido, eu quero dizer algo para você. É que na verdade, existem pessoas que nunca se converteram verdadeiramente. Pessoas que nunca abriram seu coração verdadeiramente, entregaram a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. E quando ela começa a ter que renunciar coisas da vida dela, pecados, ao qual satisfaz a vontade dela, satisfaz o desejo dela, ela começa a abandonar, ela começa a se apostatar, a se esfriar.
E aí, meus amados, o inimigo ele entra. E o inimigo, eu quero dizer para você, ele vai entrar para destruir a sua vida. Ele vai entrar para fazer com que você não volte mais para o reino. Ele vai tirar de você todo o ânimo. Ele vai tirar e vai causar uma inimizade. Ele vai causar uma inimizade. Tudo aquilo que diz respeito a Deus e que te leva até a Ele. Ele vai causar uma inimizade. Ele vai fazer com que tudo aquilo que diz a respeito a Deus, você venha reprovar, você não venha aceitar. E fazendo com que esse castigo que você está de rejeitar, aquilo que o sacrifício do Filho do Senhor, ele permaneça sobre você. Então é tempo, meu querido, de nós entendermos, porque a palavra diz aqui no verso 30, que porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança. E o outro trecho diz, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. É tempo, meu querido, de nós olharmos para essa palavra e vermos que o juízo que o Senhor trará para o seu povo, Ele julgará o seu povo mediante ao que a palavra está dizendo aqui. Aquele que rejeita, aquele que profana, aquele que insulta, aquele que abre mão do único sacrifício aceito por Ele, para viver numa vida de pecado, para viver numa vida de miséria, para viver numa vida de escravidão. Então, meu querido, a Ele pertence a vingança. Tão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quão terrível é. Se conserte, há tempo ainda, e o dia chegou para que nós venhamos nos consertar, para que nós venhamos abandonar esse pecado, para que nós venhamos ter esse prazer nesse pecado renitente, nesse pecado costumeiro que nós temos de estar fazendo, nesse pecado ao qual nós temos prazer de ficar fazendo. É dia de nós renunciar esse pecado, é dia de nós abandonarmos esse pecado, é dia de nós entendermos que o Filho de Deus, ele morreu a nossa morte, que não tem outro sacrifício que o Senhor Deus aceita a não ser o sacrifício de Cristo, que não tem salvação fora de Cristo Jesus. Então, meu querido, eu quero nesse dia deixar essa palavra ao teu coração, uma palavra de reflexão, para que nós possamos começar a analisar, a nos examinar o que nós precisamos consertar em nossas vidas. Ainda há tempo de nós podermos viver uma vida com os pés e com as mãos puras, limpas em Cristo Jesus. Não tem outra maneira, meu querido. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho para a salvação. Amém? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração e agradecer grandemente a você por me permitir eu entrar na tua casa, falar com você, falar com tua família, e que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus.